Dia, bem-vindos a mais um Apegando Suas Escrituras. Hoje nós vamos com os capítulos 25 a 27 de Deuteronômio. Antes vamos orar. Deus, bem-vindo você a esse encontro que você mesmo preparou. Obrigada, porque eu posso ouvir você dizendo bem-vindos aqui, porque você já estava aqui nos esperando antes da gente abrir a telinha. Obrigada, Deus, porque você é um Deus tão bom, tão maravilhoso, é um Deus tão poderoso, mas acima de tudo, um Deus tão amoroso, que cuida de nós, que nos revela. Obrigada pelo teu ensino, Senhor. Obrigada porque tu esclareces quando a nossa mente limitada não consegue te entender, tu vais mostrando aquilo que é importante para ti, porque é importante para ti, e dessa forma também é importante para nós. Obrigada, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja aqui em liberdade no nosso meio, nos mostrando, nos ensinando a respeito da tua palavra. Ilumina a nossa mente, Senhor, o nosso coração. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Semana passada a gente viu os capítulos 22, 23 e 24 de Deuteronômio, né? Deus aqui está falando de coisas simples e eu acho tão interessante porque são coisas muito importantes para Deus. A gente falou a respeito de um ovo de passarinho, lembra? A gente falou a respeito do ovo de passarinho. Deus está preocupado com o ovo do passarinho, coisas que a gente não imagina que passa na nossa mente, não passa. Eu não penso no ovo do passarinho, a não ser quando é um ovo de codorna que eu vou comprar no supermercado. Compro ou não compro? Vale ou não vale? É muito trabalho. Tá querendo dizer, não, eu confesso que eu nem compro porque eu acho tão trabalhoso, mas Deus está preocupado e Ele se deu ao trabalho de escrever a respeito disso para nós na Sua palavra, não é? E é importante que a gente entenda que essas leis de Deus, eles têm a ver com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia. Quando você está se arrumando para ir para a escola ou para o trabalho, quando você está descendo no elevador com o seu vizinho, quando você está no trânsito, quando você está andando por ali, no meio da rua, como você olha para o outro, como você enfrenta o lixo que está na sua frente, a questão da justiça, a questão da gentileza, do cuidado com o outro, mesmo que não seja a sua turma, porque a gente tem mania, né, de cuidar, né, dos nossos, já vai a minha expressão de galinha aqui, né, de cuidar dos seus pintinhos, mas Deus quer que nós cuidemos dos pintinhos dele, né? Então, vamos continuar aqui nessa pegada, porque Deus, ele tem coisas muito importantes no seu coração que a gente precisa conhecer e prestar atenção para poder ser capaz de valorizar, né? Coisa de cuidado com a comunidade, que às vezes a gente vive a nossa vida, reclama, 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 mas não faz a nossa parte. Zelo pela vida, né? A importância da pureza, Deus ama a pureza. Enfim, vamos para frente. E hoje a gente vai falar dos capítulos 25, 26 e 27. O 26 para mim, em especial, falou muito numa época da minha vida. Eu entendi como é que Deus vê o dízimo, né? Porque eu ficava assim, eu não sei, não era questionando, né? Mas eu fazia bem no automático, assim, mas, ó, se liga que tem informação do coração de Deus para nós hoje. Mas agora vamos de capítulo 25 de Deuteronômio, né? Versículo 1. Quando dois homens se envolverem em uma briga, terão que levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado na sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Povo, preste atenção. Deus está dizendo assim: olha, se tiver alguma confusão aí,
você vai resolver isso diante de um tribunal. E os juízes, ou seja, são pessoas que receberam critérios de Deus, que conhecem o coração de Deus, eles vão julgar a respeito de condenação para um ou para outro. Você é inocente, você é culpado, você provocou, você revidou, você instigou, né? Então, Deus instrui os juízes que devem agir com justiça, mas Deus está botando um limite aqui. Se eles forem açoitados, aí você fica assim, açoitado. Gente, a gente tem que entender que a gente estava lidando com uma cultura diferente, né? Naquela época, as questões legais, elas eram tratadas de uma forma diferente. Hoje, a violência é maior do que isso, né? As pessoas ficam sem roupa, ficam em lugares imundos, ficam sem direito à defesa, sem direito a ver o juiz. A gente tem uma situação hoje que é muito pior do que aquela de antes, pode ter certeza disso. Mas agora Deus está aqui cuidando, veja bem, qual é o ponto dele principal nessa colocação, é a respeito do limite do castigo. Ele diz, desde que nunca ultrapasse 40 açoites, acabou. Não importa o que a pessoa fez, mais do que isso é abuso, mais do que isso é humilhação. E aí, de novo, né? Eu quero puxar isso aqui para o Novo Testamento, para a gente não pensar assim, de novo, isso é coisa do passado, hoje a gente não tem açoite, então tem esse negócio de 40. Vamos para 2 Coríntios 11:24. 2 Coríntios 11:24 diz: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites. Quem está falando? Paulo, né? Que escreveu Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Menos um. É muito interessante. Por quê? Porque esse menos um era a garantia de que se houvesse ali um erro na contagem, eles não iam desobedecer a Deus. Não é incrível? O cuidado, o detalhe. Eu errei, não sei se era 35 ou 36. Então, 36. Vamos contar como que você já deu açoite para a gente não chegar a passar dos 40, tá? Presta atenção, porque a gente tem muita flexibilidade hoje no cumprimento da palavra de Deus. É só uma vez. É por uma boa causa. Não. Fulano provocou, né? Não fui eu. Cuidado para você não colocar desculpas ou até distração diante daquilo que Deus espera de você. E você entende que Deus coloca regras, sim, ele está falando de regra, uma regra atrás da outra, uma regra atrás da outra. Mas o importante que a gente entenda é que a regra ela tem um propósito, ela tem uma motivação, ela tem uma causa por trás. E às vezes a gente pode até não capturar, mas a gente precisa obedecer cegamente, porque Deus ordenou, então tá certo. Deus ordenou, então tá bom. A não ser que você não confie em Deus, aí já é outra questão, né? E aí vamos para o versículo 4. Muita gente não entende. Eu juro que eu não conhecia isso até alguns anos atrás, quando eu fui estudar na BSSM. Nunca me parei para ler esse versículo 4, né? Diz assim: não amordassem o boi enquanto estiver debulhando o grão. Aí você fica, de novo, né? Eu não debulho o grão, eu não tenho boi, eu não tenho nada a ver com isso, né? Gente, isso aqui é um sentido figurado, figurado. Então, Deus está usando uma linguagem que aquele povo entendia, e de novo, né? Que acontecia ali? O boi, ele era amarrado a um eixo e o eixo circulava. Então, o boi ficava ali num espaço e aí o cereal ficava embaixo e o boi ia passando e debulhando o grão com as suas passadas ali, né? Mas ele diz assim, ele estava trabalhando, o boi, né? Mas ele deveria ser permitido, né? Comer aquele grão que ele estava tratando, né, que ele estava produzindo ali.
Mas veja, isso para nós tem um sentido, e o sentido é o devido tratamento com relação à recompensa ao trabalho das pessoas. Então, veja, agora eu vou ler isso aqui em dois trechos bíblicos, minha gente, que usa exatamente essas palavras. Presta atenção, que tem assim: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Anota aí. 1 Coríntios 9, versículos 9 e 10. Diz assim o texto: pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Estou lendo o texto, viu? Versículo 10. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Então, ele está falando agora do trabalhador que trabalha, né? Ele está fazendo isso na esperança de participar da colheita. Outra referência no Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim o texto: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, de novo, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Vocês estão entendendo isso? Deus está dizendo que a gente deve é, retribuir o trabalho de quem está se dispondo a fazer isso, que é uma compensação, que o trabalho ele não deve ser para benefício dos outros somente, mas a pessoa que se empenhou no trabalho, e a gente está falando de pessoa, não é de bois, não, minha gente. A pessoa que se empregou num trabalho, ela deve ter uma paga, e essa paga não precisa ser uma remuneração, né? É uma compensação, e mais do que isso, um reconhecimento, eu diria até uma honra pelo que a pessoa fez. Então, pensa nisso, aí a gente não pode também parar muito tempo nisso, mas é uma coisa para meditar fortemente, tá? Vamos para frente a partir do versículo 5 agora. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o nome do seu irmão não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser se casar com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido se recusa a dar continuidade ao nome do irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão, já está dizendo o resultado, né? E falarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. A descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. De novo, minha gente, aí parece uma coisa para a gente bem estranha, né? Tira a sandália do cara, cospe no rosto do cara. Gente, eu acho que é uma coisa que a gente perdeu há muito tempo, e aí por isso que a gente não aprecia isso, né? Hoje a gente, sei lá, empurra alguém, faz injustiça com alguém, passa por cima dele, atropela, e fica por isso mesmo. Ali naquela sociedade havia questão de honra, do nome. Aqui vocês já ouviram falar disso, né? Essa lei não é nova, essa lei é uma lei do levirato, né? Gênesis 38 já falava sobre isso. Quem acompanhou a nossa série recente sobre aquelas mulheres na genealogia de Jesus, viu a história de Tamar. Lembra da história de Tamar? Que ela era casada com o filho mais velho de Judá,
que era o primogênito de Israel. E aí o que aconteceu? Ele morreu, né? E aí o que aconteceu? Ela casou com o irmão seguinte, o segundo irmão. Aconteceu o quê? O irmão morreu também. E Judá disse: espera aí, que essa mulher é uma aranha negra. Eu não vou dar o meu filhinho mais novo aqui para ela, não. Aí ele disse para a mulher: ó, espera aí, quando ele crescer você casa com ele, mas ele nunca cresceu na cabeça de Judá, ele não está pronto, não está pronto. E aí volta lá em Gênesis 38 e vai ver tudo que aconteceu, tudo a ver com esse trecho daqui, viu, minha gente? Vamos para frente que hoje não tem levirato para gente, tá? Então, aguenta aí. Essa parte aqui não dá para gente agora não. Versículos 11 e 12. Aí, antes de eu dizer assim, ai, por que que esse negócio está aqui na Bíblia? Esse negócio está aqui na Bíblia porque a gente precisa lembrar os princípios, né? O princípio do cuidado com o outro. Então, a mulher ficou viúva, agora a família abandona. A família do marido abandona a mulher. De jeito nenhum, tem que cuidá-la, né? Ampará-la. Então, isso está servindo ainda hoje, minha gente, nesse sentido de amparo, de cuidado ali, a responsabilidade assumida. Essa pessoa entrou na família e ela agora não pode ser abandonada, tá? Então, seguindo, versículo 11. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem-lhe a mão, não tenham piedade dela. Esse negócio aqui parece bem engraçado, né? Eu não assisto essas lutas que tem aí MM qualquer coisa, né? Nem de homem, nem de mulher, nem de coisa nenhuma, porque eu acho de uma violência desnecessária, realmente violência grátis aí cada um se diverte como quer, mas Deus está botando uma regra aqui. Olha, tudo tem um limite, tudo tem um limite. E aí, com relação a esse trecho aqui, né, esses versículos 11 e 12, os comentaristas eles apresentam diferentes visões para esse comando, né? Alguns pensam que é uma questão de proteção da linhagem familiar. Então, olha, cuidado, os genitais estão fora do alcance aqui. Por quê? Porque você pode danificar a linhagem familiar de uma pessoa se a coisa ali sai do controle, né? Outra visão a respeito disso seria a questão da punição como sendo apenas uma metáfora. Então, uma olha para a punição factualmente, seria isso, né? Deus está pretendendo essa proteção da linhagem familiar. Outra é assim, vai ver que isso é uma metáfora. Aí a tradição judaica clássica, né? Está registrada no Talmud, então não é invenção, assim, eu acho que foi isso, não é ninguém achando nada. Está registrado no Talmud que a interpretação do termo cortar a mão, que está aqui no versículo 12, né? Ele pode tomar uma forma figurada. A lei prescrevia, na verdade, uma pesada multa, a lei factual, que eles implementavam ali de verdade, davam uma multa pesada, uma multa financeira, uma indenização, né, por conta da desonra, vamos dizer assim, mas a mutilação física da mão raramente era executada. Havia alguma situação extrema, tudo bem, mas não pelo fato simplesmente. Então, era uma questão mesmo de ser avaliado de novo, né, perante os juízes, mas muitas vezes essa coisa de cortar a mão, a gente vê isso em outros contextos, né? Deus diz assim: olha, se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor você chegar no céu faltando uma mão do que você não chegar lá, né? Então, é mais ou menos isso. Você extirpa o mal diante de você e não prossegue por aí, tá? Vamos para frente, versículo 13. Olha que coisa linda o cuidado de Deus. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor.
Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Gente, autoexplicativa. Eu creio verdadeiramente que, sei lá, se você acompanha o apegando-se, ou até mesmo se você conhece a Deus minimamente, você sabe que Ele é um Deus da verdade e da justiça. O nosso Deus, Ele ama tanto a justiça que Ele mandou o Filho dele cumprir a justiça em nosso lugar. Ele disse, filho, vai para a cruz, porque justiça precisa ser cumprida. E a gente precisa entender isso, minha gente. A gente precisa entender honestidade. Eu vou dizer, Deus diz para você, seja justo, seja honesto, não defraude o outro, né? Essa coisa das medidas, eu sei que por aí não tem ninguém vendendo coisa com a minha, você tem medidas diferentes, né? Você barganha coisa assim. Eu recentemente precisei de um serviço, né? De transporte aqui, aí o pessoal, olha, você barganha aqui, e ele diminuiu o preço. Deus barganhou para mim, eu vou dizer a vocês, viu? Porque de repente, do nada, apareceu um preço barganhado por oferta da pessoa. Não fui eu que precisei fazer. E a pessoa ainda demorou que só para me mandar o número do Pix. E eu gosto de dormir cedo. E eu com a pessoa, oi, me dá o Pix, porque eu não posso dormir sem pagar você. É preciso que a gente tenha isso no coração, sabe? Assim, amanhã eu pago. Não. Paga hoje o serviço, paga justo o serviço, faz a tua parte. É uma coisa assim, dar exemplo para o outro. É importante, mas é importante para você ter esse valor, para você não querer ser injusto e se dar bem em cima das pessoas. Se dar bem, e esse termo é horrível. Horrível significa que alguém se deu mal. Significa que você teve vantagens que não eram lícitas. Não faça isso, né? Um cristão precisa usar o mesmo peso e a mesma medida padrão em todas as situações. E se você sentir no coração, você pode usar a generosidade do seu pai, né? E ser abundante do seu lado. Você pode dar livremente, viu? Não tem medida, não. Versículo 17 agora. Lembrem-se do que os amalequitas lhes disseram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e atacaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Gente, às vezes a gente pensa que alguma coisa tem que ser resolvida aqui e agora. A gente continua falando de justiça, viu? O tema é esse. A gente está falando em peso e medida, agora está falando da história dos Amalequitas. Parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem a ver com justiça. Deus está falando de justiça, de ser justo, de ser justo, de ser justo. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para Deus, né? Vamos ver o que é que diz Êxodo 17. Êxodo 17. Assim, quando está ali, Moisés mandou Josué lutar com aqueles amalequitas. Lá na frente, Deus disse assim: quando você tomar posse da terra que eu vou lhe dar, né? Enquanto Moisés orava com as mãos erguidas, né? Ou seja, em conexão com Deus ali. Ele era ajudado por Arão e Ur, lembra daquela história? E eles venciam. Deus estava nessa luta com eles. Ele mandou eles irem lá lutar e
ele entrou na luta junto com eles. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Porque Deus é um Deus que diz assim: esse povo não deveria ter tratado vocês desse jeito. Agora, lembra, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, não é você que vai fazer retaliação. Preste atenção, porque a gente precisa da lei completa. Olha, fizeram isso comigo, então eu vou fazer. Epa, calma, porque quem vai fazer é Deus, não é você, tá? Preste atenção que Ele é o nosso juiz, Ele quer que a gente aprenda a ser justo, Ele quer nos ensinar a justiça, esse é o ponto, mas Ele não nos deu carta branca para a gente sair por aí fazendo o que a gente acha que é justiça, tá? Ele vai junto com você, Ele vai junto com você. O versículo 19, né? Voltando aqui, vocês farão com os amalequitas com que eles sejam esquecidos debaixo do céu. Isso foi cumprido por Saul, minha gente. Eu anotei aqui, 1 Samuel, o primeiro livro, né, de Samuel, que a gente leu recentemente ali na leitura bíblica, né? Capítulo 15, versículos 1 a 11. 1 Samuel 15, versículos 1 a 11. Aí, o que que tem aqui? Que Saul destruiu os amalequitas, né? Ele falhou em destruir esses amalequitas ali. Ele recebeu ordem de fazer isso e ele acabou perdendo o trono, porque ele ainda deixou umas coisinhas ali. Deus disse: faça, faça. Aí ele foi bonzinho, Saul foi bonzinho? Não. Saul foi desobediente ali. Volta lá depois e vê essa história dos amalequitas aí. Deus ensinando o seu povo. E esse seu povo somos nós, viu? A palavra é para nós hoje. E aí nós chegamos ao capítulo 26, tremendo. Vamos ler rapidamente aqui para poder comentar sobre isso depois. Presta atenção, fica aí ligado, tá? Versículo 1 do capítulo 26. Quando, e eu reforço assim, quando, não é se, quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo em uma cesta. Depois deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor nos deu, conforme prometeu aos nossos antepassados. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Gente, isso aqui é o significado dos dízimos, das primícias. É você pegar uma amostra daquilo que Deus lhe deu e ir diante do altar, a presença do Senhor e declarar com a sua boca: eu declaro que isso aqui foi o Senhor que me deu. Eu declaro que o que eu tenho vem, porque a gente às vezes usa, eu não quero dizer levianamente, mas assim, levemente, vamos dizer assim, né? Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Gente, isso precisa ter sentido na nossa vida. A gente precisa entender que tudo que a gente tem vem de Deus. E essa declaração, ela faz a entrega bem mais fácil do que parece para muita gente, porque a gente muito, muitas vezes a gente se prega no que a gente está dando, no ato de dar, né? No ato de abrir mão de alguma coisa. E essa declaração, ela diz que esse ato não é um ato de dar, é um ato de agradecer pelo que você já recebeu. Então, tem a ver, o foco tem a ver com o que foi recebido, muitas vezes injustamente, porque Deus é um Deus abundante, ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos, e o que a gente está fazendo é se dar ao privilégio
de chegar diante dele e declarar: Deus, eu sei que isso veio de você. Obrigada porque você me deu. Então, é importante que a gente entenda todo o sentido do dízimo, minha gente, porque a gente fica pensando que a gente está sustentando a igreja, a gente está sustentando coisa que não queria, não precisava, e não tem isso e não tem aquilo, e por que que a gente tem que cuidar dos pobres, dos outros, e tem que sair cuidando, comprando cesta básica para o pessoal? É porque a missão é essa, nossa, minha e sua, né? Da igreja, igreja que somos nós. E aí, associar isso ao templo, ou ao lugar, ou à secretaria, né? A administração desses bens é de uma limitação, né? Na nossa visão, extremamente míope, né? A gente precisa ver o alcance disso. O que é que isso significa? Isso significa fazer o que Deus mandou. Porque a gente não se dá o trabalho de ir lá, né? Porque a gente não se preocupa onde é que está o necessitado. A igreja se presta esse papel. A igreja faz isso para nós. Facilita, vamos dizer assim, que nós venhamos a cumprir aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, se liga aí, né? Versículo 5. Vê só. Então, eles declararão diante do Senhor, o seu Deus. O meu pai era um arameu errante. Não precisa dizer isso, tá? Isso aí é história para lá deles. Ele desceu do Egito com pouca gente, ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a nossa opressão. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde fluem leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta diante do Senhor, o seu Deus, e prostrem-se diante dele. A gente devia fazer isso, sabe? Assim, na oferta, em vez de dizer assim, levante-se, vá ali, ou então faça uma transferência aqui, a ideia é prostrar-se diante do Senhor, viu? Eu digo a vocês, é muito importante que a gente entenda que Deus é o nosso Deus, é o Deus que nos libertou. Olha, com o assunto tem tudo a ver. Vocês estão percebendo? Aqui a gente está falando de dízimo, daquele que Deus nos deu. Ele, antes de tudo, ele nos deu a liberdade. Ele nos libertou do peso, da marra do pecado. A gente precisa reconhecer isso na hora de dar o dízimo, sabia? Não dá para fazer sermão lá, nem fazer sermão aqui, mas é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender mais a respeito do dízimo, né? E o dízimo tem que vir dos primeiros frutos, das primícias disso, porque isso está reconhecendo que é esse Senhor que está em primeiro lugar. Eu quero colocar isso em primeiro lugar, o meu agradecimento, a minha gratidão, o meu reconhecimento de onde veio isso antes de eu estar desfrutando do que isso aqui tem para mim. Vamos correndo mais um pouquinho, versículo 11. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todo o bem que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Isso aqui significa o seguinte: a gente precisa se alegrar com aquilo que a gente recebeu de Deus. E é muito estranho que o Senhor diga isso. Vocês se alegrarão com todo o bem que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Gente, porque muitas vezes a gente não se alegra. Muitas vezes a gente recebe o salário e diz: Eita, já foi todo, voou. Isso aqui está tudo comprometido porque eu já gastei antes de receber. Olha, isso aqui não é suficiente. Ah, a questão de falta de gratidão, ela normalmente nos remete à falta, ela nos remete à carência, ela nos remete àquilo que nós desejamos, mas que Deus não mandou por algum motivo, viu? Porque talvez você vá gastar mais da outra vez,
Eu sei. Aí até aqui Deus cobriu aqui, mas agora você vai gastar mais porque Deus vai prover. Ou porque você precisa focar em como administrar isso aqui. Deus tem formas diferentes de agir, de nos ensinar, mas Ele está administrando tudo. Minha gente, mais uma coisa que Ele diz a você: alegre-se, alegre-se e tenha gratidão diante do Senhor com aquilo que Ele lhe deu. Versículos 12 em diante. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam até ficarem saciados nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada, existe uma porção sagrada, viu, minha gente? Enquanto estive de luto, nada retirei dela. Enquanto estive impuro, nem ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o seu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde fluem leite e mel. Então, a gente está vendo aqui que o dízimo não era uma provisão só para os levitas, era uma provisão para o levita e era uma provisão para todos aqueles com falta de recurso, né? Era uma provisão para o órfão, era uma provisão para a viúva, era uma provisão para o estrangeiro, minha gente. Deus estava pensando no estrangeiro que tivesse na terra, aquele que viria, né? E aí a gente sabe que isso era um sinal de que a casa está aberta, né? De que aquilo não era só para uma facção, para um pedaço do povo, para alguns escolhidos, não. Era para todos, as bênçãos de Deus para todos. E isso está representado no nosso dízimo, né? Na porção sagrada daquilo que nós recebemos de Deus. Veja a importância que isso tem, né? Versículo 16. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam estes estatutos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos caminhos dele, que guardarão os seus estatutos e os seus mandamentos e as suas ordenanças e que vocês lhe obedecerão. Gente, vocês estão vendo que esse momento aqui era de oferta, a gente está falando de oferta, a gente está falando do dízimo, mas o que é que Deus traz atrelado com isso? Obediência. O que é que ele traz atrelado a isso? Obediência completa. É isso que ele quer de nós. Ele não precisa do nosso recurso financeiro. Ele não precisa. Ele gosta que a gente pratique a generosidade, porque assim a gente é mais parecido com ele. A gente entende a natureza de Deus. Quanto mais a gente entende a natureza de Deus, mais natural fica para a gente agir como ele, que veja, é o propósito da nossa existência, né? Do nosso processo de santificação, é parecer mais com ele. Então a gente precisa conhecer aquele a quem a gente diz que ama, né? Conhecer aquele a quem a gente quer imitar, aquele a quem a gente quer ser imagem, né? Então, declarar que o Senhor é o nosso Deus é o mesmo que declarar que vai guardar os caminhos do Senhor, vai guardar os seus estatutos, vai guardar os seus mandamentos. Amém? Vamos lá. Versículo 18 e 19, terminando aqui esse capítulo. Hoje o Senhor declarou que vocês são o povo dele, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez e que vocês serão um povo santo. Alô, vou dizer de novo, que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus,
conforme ele prometeu. Vocês estão vendo que Deus declara: eu, você é o meu tesouro pessoal. Ele diz, hoje, versículo 18: o Senhor declarou que vocês são o povo dele, o seu tesouro pessoal. Gente, eu e você, nós somos o tesouro de Deus. Não é o ouro e a prata. A gente diz, ele é o dono do ouro e da prata. Não, ele quer ser dono de nós. Ele quer ser dono do nosso coração, né? Nós somos o tesouro pessoal do Senhor. Vamos ver se ele vira o nosso tesouro pessoal também. Amém? E agora vamos fechar aqui com o capítulo 17, 27. Esse capítulo 27 é praticamente, gente, uma introdução para o 28. Agora a gente vai entrar num assunto de bênçãos e maldições, e esse capítulo 27 é um preâmbulo, tá? Então a gente vai passar por ele rapidinho, porque na semana que vem a gente vai focar em bênçãos e maldições, e aqui a gente vai falar a respeito de um altar especial. Vê só, capítulo 27, versículo 1. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje dou a vocês. Quando atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, terra onde fluem leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal. Preste atenção no detalhe, como hoje ordeno a vocês, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramentas de ferro nas pedras. Construam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Sacrifiquem também ofertas de comunhão. Comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Gente, você declara algo, você precisa fazer algo. A gente está muito acostumada a levanta a mão, diga isso depois de mim. Assim, agora está tudo certo, agora você pertence ao Senhor. Oi? Quando você declara algo, você tem que fazer alguma coisa. Isso tem que ser acompanhado por uma ação, por um movimento, por alguma coisa que efetivamente, concretamente demonstra aquilo que você pronunciou ali. Então, a gente viu nos versículos 5 e 6 que estão aí, o que é que ele disse? Construam ali um altar ao Senhor, façam uma coisa com as suas mãos, uma coisa visível, né? Esse mandamento, ele tem profundos significados espirituais. Vejam bem, existe um significado do altar. O altar representa a soberania de Deus, representa a graça de Deus, né? Ele simboliza a forma como nós nos aproximamos de Deus. Quando você fala, isso aqui é um altar, pode ser um monte de pedra, né? Não precisa ser um tablado onde você oferece sacrifícios ali em cima. Ele está dizendo, faça aqui um monte de pedra. Isso é um altar, porque isso aqui remete a Deus. Isso aqui nos faz lembrar de Deus. Então, quando você está diante do altar, é muito importante que você entenda que a gente está num momento, não é um momento comum qualquer, né, da união, é um momento de reverência, é um momento em que a gente responde à presença de Deus, né, de uma forma mais concreta, de uma forma inquestionável, né, que a gente não pode interromper, não pode se distrair, a gente está ali honrando ao Senhor. E esse mandamento foi dado, né, para criar um altar que simboliza isso, né? E esse altar era feito de pedras naturais,
pedras não talhadas. Isso demonstra, minha gente, que a salvação e a justificação vem somente pela fé. O que está implícito aí é, olha, essa coisa aqui que você está vendo foi feita por Deus, só por Deus. Não teve mão humana, não teve intervenção humana, não teve esculpir, ficar bonitinho, não. Ele diz: pegue a pedra natural, não talhada. Vocês vão fazer isso desse jeito, né? A justificação, a salvação vem somente de Deus, né? E aí, o que que acontece aqui? Se o homem pudesse esculpir as pedras, ele poderia tentar embelezar, né? Dar uma forma atraente àquilo dali, e isso seria representativo do mérito próprio. Veja como ficou bonitinho o que eu fiz, né? Vê aqui Êxodo capítulo 20, versículo 25. Se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas, pois se sobre elas levantares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Se você colocar a sua ferramenta no altar do Senhor, você está profanando. Por quê? Porque o altar é sagrado. O altar remete àquilo que Deus fez. O altar é aquilo que honra, que glorifica, né? De uma forma concreta aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Aí eu queria trazer para vocês também uma coisa de Abacuque, né? Uma citação, Abacuque 2:18 diz: de que vale uma imagem feita por um escultor? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Remete a alguma coisa? Cuidado, né? Quando você olhar, não fica olhando a beleza do cálice, né? A beleza disso, a da decoração. Não, o que que aquilo tudo representa? É muito importante que a gente entenda que o nosso Deus, ele é invisível. Ele não apetece aos nossos olhos, né? Ele é um Deus interior. Ele é um Deus lá de dentro. E aí, a última coisa que eu queria ler para vocês aqui a respeito disso está em Primeira Reis, primeira parte, né, de Reis 6, versículo 7. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Lembra aquela construção do templo que o Senhor ordenou, detalhe por detalhe, cor por cor, bordado por bordado, maçã por maçã, quantas maçãs vão ser? Eu fico assim, meu Deus, quanta maçã, por que isso, né? O Deus de detalhe. Sem picareta, né? Sem ferramenta, sem barulho de ferro, né? Ali, a reverência ao lugar. Foi feito no silêncio, minha gente, no silêncio. E aí, lá mais tarde, né, em Josué, mais tarde com relação ao Deuteronômio, que a gente está vendo aqui agora, né? Em Josué 8, 30, 32, a gente vê que Josué cumpriu esse mandamento. A gente ainda vai falar sobre Josué 8 mais para frente. Enfim, estamos nos aproximando aí da hora, mas vamos para frente. Versículo 9. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e estatutos que hoje dou a você. Aquela aliança que Deus tinha feito desde sempre com Abraão agora estava selada, né? Os israelitas deviam obedecer aos mandamentos e estatutos, porque Deus estava entregando o que ele tinha prometido a Abraão quando ele tirou ele da terra de Ur. Ele disse: vamos para um lugar que eu vou lhe dar. E Deus estava fazendo isso agora. Então Moisés está anunciando a entrega, né? Sabe a entrega da chave? Você não entrou no apartamento ainda, mas a chave está na sua mão. E é disso que Deus está falando agora aqui, né? Olha, isso aqui é a entrega da chave. Você não entrou ainda, mas você vai entrar. E quando você entrar, você vai
mostrar, né? Você vai declarar, você vai testemunhar de uma forma visível de que quem fez isso fui eu. E aí no versículo 11, diz: no mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. As tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Aqui é somente Moisés falando a respeito do que vai acontecer no futuro, tá, minha gente? O que de fato aconteceu vai ser narrado, como eu falei, em Josué 30 a 35, depois da conquista de Ai, porque eles vão atravessar o Jordão, eles vão conquistar Jericó, depois eles vão conquistar a cidade de Ai, e aí tudo isso aqui vai acontecer, essa história que a gente vai ver no próximo domingo, como eu falei para vocês. E aí agora a gente vai fechar lendo a declaração das maldições. Então não tem muito o que interpretar. Vejam aqui a partir do versículo 14. Os levitas recitarão a todo o povo de Israel em voz alta. Maldito seja aquele que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obras de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá: Amém. Vê se você entra nesse mote. Maldito seja aquele que desonrar o seu pai e a sua mãe. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que violar os direitos do estrangeiro, do órfão ou da viúva. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que violar os direitos do estrangeiro, do órfão da viúva. Já foi, pulou. Amém. Maldito seja aquele que se deitar com a mulher de seu pai, desonrando a cama do seu pai. Amém. Maldito seja aquele que tiver relações sexuais com algum animal, bestialidade. Amém. Maldito seja aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que guardar as palavras, que não guardar as palavras desta lei. Todo o povo dirá: Amém. Gente, isso aqui, como eu falei, é um preâmbulo para o que a gente vai ver na semana que vem, as bênçãos e maldições. Agora é com vocês. Vamos lá? Cadê vocês, povo? Achava que ia estar todo mundo dormindo, voltando da viagem. Eu falei, vai ser horrível. Vou falar sozinha aqui. Graças a Deus não foi o caso. Que maravilha. Cadê vocês? Bom dia, Bom dia, Aninha. bom dia. O Lari já levantou a mão aí, mas eu também voltei de madrugada. Ai, meu Deus, mas vou pegando, se me despertou, né? Eu fiquei aqui de câmera fechada, porque eu fiquei tomando banho, me ajeitando, mas ouvindo. E assim, Kátia, como Deus é maravilhoso, né? Porque essa conferência lá em São José dos Campos, né? A conferência da Rede Espírita, esse final de semana foi assim maravilhoso, e o tema da conferência era integridade e amor. Então eu ouvi muito, nós que fomos lá ouvimos muito essa coisa da honestidade, da integridade, de você estar sempre sondando, né, o seu coração, sendo generoso, tendo o caráter de Cristo realmente, né? E veja que era uma conferência para a igreja,
Não era para fora, era para a igreja, porque a igreja precisa ser lapidada no caráter, né? E você falando hoje aqui, é, eu fiquei me lembrando de tudo que eu vi, né, nessa conferência realmente, e me lembrei também do versículo lá de, acho que é 1 João, né, que fala assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né? Aquele que me ama. Como é que você sabe que você me ama se você obedecer aos meus mandamentos? Porque se você me diz que me ama e você não obedece os meus mandamentos, né? É Você é verdade. mentiroso. É algo assim. E aí, no final desse capítulo, agora que você estava lendo, quando ele diz assim: vê um monte de maldito, né? O maldito que dormir com a sogra, que dormir com a mulher do pai, que fizer coisas que desonrar. Mas no final ele diz: quem não puser em prática as palavras dessa lei, maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. E todo o povo dirá amém. Então, isso traz para mim um temor muito grande, sabe? Diante, assim, da palavra mesmo do Senhor. Em que é que eu preciso obedecer? Eu acho que esse é sempre um chamado, porque aqui ele diz uma palavra tão linda que eu desenhei, botei de laranjinha, grifei, né? Que ele diz que a gente é o tesouro pessoal dele. Ele é, Sim. meu Deus do céu, Deus é o dono do ouro e da prata e ele me chama e chama você de tesouro pessoal. Isso é muito assim, ouvir isso de Deus, gente, para mim é constrangedor, sabe? E o que que eu faço em resposta a isso? Eu preciso obedecê-lo. E não obediência em algumas áreas, mas em todas as áreas, né? Então, eu estou constrangida. De novo, eu vim da conferência e ainda estou assim, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu sei que a gente não é perfeito, né? Eu sei que também não é aquela coisa, tem que andar agora assim, fazer assim. Não, mas é naquilo que me é proposto, naquilo que me é pedido. Eu preciso andar em santidade, eu preciso obedecer, né? Então, eu sei o que é que Deus está me pedindo. Então, que cada um possa estar refletindo nisso, né? Buscar intencionalmente a santificação, né? Conscientemente e continuamente. Perfeito, Aninha. Obrigada. Valeu, que ótimo você estar aqui. Lari, Lari, cadê tu, Larissa? Levantasse a mão. Sim, senhora, Achou. estou aqui. Ai, Kátia, eu acho que assim, hoje, mais chamando minha atenção, como foi de uma forma tão elucidativa a questão do dízimo, eu acho que isso é muito importante, porque assim, todo mundo diz, né, que o convertido mesmo, o último parece que é o bolso, mas na realidade, o que você, assim, a forma maravilhosa que trouxe do Deuteronômio 26 foi que, na realidade, a conversão é muito maior do que a questão do bolso, é a questão da sua vida. Na realidade, é, é, Deus te deu a sua vida, Ele te deu o teu sustento, Ele te deu onde você mora, Ele te deu a cidade que você está, Ele te deu a terra onde habita, quer dizer, tudo vem dele. E isso, quando a gente vem, quando a gente nasce, a gente não conquistou para estar ali. Na verdade, a gente não conquistou, a gente ganhou aquilo. Na realidade, ele está dizendo: olha, vem a mim, né? É uma forma de gratidão, é uma forma de reconhecimento de tudo isso que ele está fazendo. Então, ao invés de você ficar triste pelo que sai, é grato pelo que você é e pelo que você tem. Então, isso muda a perspectiva completa do que é isso. Não é a saída, na realidade, é a sua vida, né? E isso muda bastante. Então, eu acho que o que eu queria ressaltar, além de tanta coisa, né, que foi colocado, acho que a Aninha também já trouxe, você ressaltou muito a questão da justiça, né? O nosso papel diante disso, e o que é que isso representa, a gente entregando esse dízimo, né? Essa, essa, essa distribuição no sentido até mais adequado mesmo. Se você tem, é porque não é, primeiro que não é seu, e o que você recebeu, compartilhe, né? Então, isso é muito precioso. Então, esse entendimento, eu acho que isso era uma coisa que o entendimento que toda igreja, né? Todos nós deveríamos ter da justiça, porque isso é justiça. Acho que essa é a grande questão, isso é a justiça de Deus. E a gente pode, como essa preparação da santidade, é parecer mais com Cristo, é que a gente também seja justo nas nossas ações, no nosso peso e na nossa medida.
isso está tudo interligado, que é o peso correto, né, que Deus está dando para a gente. Então, Ah, assim, que Deus nos abençoe para que a gente coloque em prática o que a gente aprendeu e entendeu. E que sejamos essa face, esse povo escolhido de Deus, é que o represente, né, diante das nossas ações. Então é isso aí. Que a gente não só fale, não só louve, mas que a gente pratique. E assim a gente seja reconhecido como povo de Deus, né? isso, E o isso. povo diga amém. Amém. É verdade, né? A gente realmente, realmente quer que a nossa palavra ela se transforme em ação, né? A gente realmente quer isso, a gente precisa desejar isso, que a gente não seja um povo de só ouvir, e Tiago fala disso, né? Daqueles ouvintes que se esquecem, vão-se embora do espelho e ó, acabou, não tem mais nada, mas que a gente possa verdadeiramente não só reter a palavra dentro de nós, no nosso coração, mas agir conforme a palavra, obedecer, né? Como foi colocado aqui. E de Amém. forma alegremente, né? De Isso, forma ainda alegre. tem mais. Não é com peso. E não é com peso. Se a gente está dando ali para a justiça, é porque isso a gente recebeu e a gente é alegre pelo que a gente tem, pela essa relação com Cristo, né? É verdade, é Amém. verdade. Maravilha, maravilha, que chegamos aqui na nossa hora. Beijo, Tânia. Pastorzão, cadê você? Tá acordado também? Eu achava que hoje era a oração, era eu e eu. Bom dia, tô sim, tô no trânsito aqui, tô a caminho da igreja. É muito bom estarmos aqui, muito bom esse momento e assim, a gente esse é um texto que geralmente traz para a gente, pode trazer para a gente, né? Traz não, mas pode trazer para a gente sim muito questionamento. Quando todas as vezes eu me lembro muito bem no início da minha caminhada, né? Eu lia o Antigo Testamento, aí eu disse, puxa, eu leio o Antigo Testamento, eu tenho mais dúvida do que convicção, né? Então, e aí foi quando eu me dei conta de que aquilo que a gente não tem dúvida, a gente não está aberto a aprender, né? Então, é exatamente isso. E o Senhor ministra na nossa vida. Então, não é simplesmente, ou seja, todas as leis, as orientações nos levam também a um relacionamento com Deus. É no relacionamento, a lei, o ensinamento pode trazer aí o ensino, mas a consciência vem do relacionamento. Então, a gente. E eu, assim, eu só vou poder ter consciência daquilo que um dia eu aprendi. Então, a gente primeiro aprende, para depois a gente ter consciência, né? O Espírito vai dando consciência a gente de todas essas coisas. Isso é maravilhoso, né? Ter o auxílio do Espírito Santo. A gente não tem só o ensino, a gente não tem só leis, a gente não tem só enfim, orientações. A gente tem o espírito, né? Então isso faz toda a diferença na nossa vida. Bom, então vamos à frente, mais um domingo, né? Mais um mês que se apresenta na nossa frente e é muito bom a gente estar junto nisso aí, apegando-se, aprofundando-se aqui nas Escrituras. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Pai, e somos agradecidos, porque em Ti nós podemos tanto aprender quanto discernir. Ó, vem Espírito Santo de Deus, dai-nos sempre essa fome, essa sede, desejo de querer mais a Tua palavra, os Teus princípios e tantas coisas que transpassam tempo, mas que traz para cada um de nós a certeza de que tem um Deus cuidando de cada um de nós. Muito obrigado pelo domingo de hoje e queremos oferecer o domingo como oferta de gratidão e de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uhul. Que maravilha! Deus abençoe, gente. Amém. Deus Nos abençoe. encontraremos Amém. nas Deus nossas abençoe. celebrações. Amém. Amém.
Obrigada, pastor. Obrigada, povão. Amo vocês. Até domingo, se Deus quiser. Bênçãos e maldições.